Muito bem. Aqui estamos nós, outra vez, né? Agora em português. Estamos aqui pelo Instagram, estamos aqui pelo meu canal de Facebook, minha página de Facebook. E depois nós subiremos, então, lá para o meu canal do YouTube, né? Já está lá em espanhol. Nesta manhã, eu agradeço a Deus, porque Ele nos dá o privilégio de poder estar aqui, mais uma vez, trazendo assim a sua palavra, né? E a sua palavra que é pura, que é santa, que é bendita. E nós estamos nessa manhã, ainda aqui, que agora são 11 horas e 33 minutos, e vamos estar falando sobre a corrupção. Estamos falando sobre a corrupção. Já falamos muitas coisas, estamos já caminhando para o final, creio que dentro de um mês mais terminamos. E eu me lembro que a semana passada nós estávamos falando sobre o governo deste mundo, né? O governador deste mundo. E como ele está governando este mundo, como ele está conduzindo as pessoas neste mundo. Agora, está gravado. Hoje nós vamos estar falando um outro tópico muito interessante. E esse tópico de hoje nos põe à prova. Claro. Porque quando se fala de decisão, né, nos põe à prova. Porque se você parar para analisar a nossa vida ela é tomada de decisões. Ela é feita de decisões. Só que tem um detalhe. Para cada decisão, uma consequência. Aí é tal detalhe. Para cada decisão, uma consequência. E às vezes essas consequências, dependendo da decisão que nós tomamos, ela pode ser até prolongada. As consequências. Então, é muito interessante, é muito importante nós sermos sábios. Não somente usar da inteligência humana, mas usar da sabedoria do céu, do alto. Aí de repente você me pergunta, mas espera aí, como que vamos ter a sabedoria do alto? Simples. É só você pegar a sua Bíblia, o livro sagrado que você deve ter em casa, e estudá-lo, ler o livro. Para que você adquira conhecimento e entendimento, muito mais que tudo isso, visão do que se apresenta aí fora. Sendo assim, então, você vai começar a tomar uma decisão importante, ao qual hoje está faltando. Está faltando. Que é o quê? Saber aonde vamos caminhar, como vamos caminhar. Por que eu digo isso? Porque hoje nós olhamos nos templos, que eu vou chamar templos, onde se reúne a igreja, nós observamos que o mundanismo, o pecado, já está arraigado lá dentro. Se enraizou lá dentro. E com isso, o governo desse mundo tem toda a liberdade de trabalhar dentro do templo aonde se reúne a igreja. Sem falar do trabalho dele nas pessoas, ou com as pessoas, que ali estão. E isso não é novo. Isso não é novo. Isso é antigo, isso é milenar. Então, se nós olharmos para a palavra, se nós começarmos a examinar as escrituras, esquadrinhar as escrituras, nós vamos observar várias falas com várias pessoas ou de várias pessoas nos orientando de como devemos nos portar, comportar
e ser seguido. Depende do que você segue, você é escravo daquilo. Nós vimos isso a semana passada. O apóstolo Paulo falando aos irmãos de Roma, em Romanos. Então, nós hoje temos um privilégio dos maiores. Como assim dos maiores? Porque você pode decidir. Você pode escolher, como eu posso decidir, como eu posso escolher. Então, você tem que saber o que é que você quer, porque nós vivemos dias de muita guerra. Aí você vai dizer assim para mim, eu sei. Olha lá a guerra de Israel, olha lá a guerra da Ucrânia. Não estou dizendo isso. Não estou dizendo isso. Não. Isso são guerras físicas. Não, estou dizendo a guerra espiritual. Então, como é essa guerra espiritual? É essa guerra espiritual que você, que eu, que nós enfrentamos todos os dias. Você sabia? Você não percebe isso? Não. Puxa, então a coisa está difícil, né? Porque nós enfrentamos uma guerra diária. E o título, ou melhor, o tópico de hoje, eu vou te esclarecer o tópico e você vai entender o que eu estou querendo falar para você. O tópico de hoje é bem simples. É assim, olha, você decide. Você, eu, nós decidimos. Você decide ser uma pessoa espiritual, guiada pelo Espírito Santo, ou carnal, fazer todo tipo de miséria que exige a carne. A carne exige. Então, nós podemos olhar o que a carne quer fazer conosco. Porque o desejo da carne é viver os desejos da carne. E o desejo da carne, o que é? Pecado. É adultério, a lascívia, o engano, a mentira, a prostituição, o engano, o roubo. E por aí afora vai. Está no mesmo livro de Gálatas. Só você olhar lá, que eu vou mostrar para você. Então, quando nós nos deparamos com esse tópico, aí nós vamos na palavra. E quando nós chegamos na palavra, aí a coisa engrossa. Você sabe por que engrossa? Porque é uma confrontação que nós vamos viver. Por isso que muitas pessoas não gostam de estudo bíblico, muitas pessoas não gostam de ouvir palavra. Gostam de ouvir contos, sabe? Falar de milagre, sabe? Falar de bênção, essas coisinhas assim, né? Mas a vida do cristão não é isso, não. Que tudo isso que eu estou lhe dizendo é parte que vem quando nós procuramos agradar a Deus em uma vida espiritual. E quando nós tomamos essa decisão, nós somos felizes. Somos felizes. Agora, o apóstolo Paulo, em Galácia, ele escreveu para os irmãos de Gálatas, né? Galácia, a cidade de Galácia, Gálatas. Ele escreve, porque o apóstolo Paulo, nós temos que entender assim, ele foi chamado para ser o apóstolo dos gentios, né? Só que ele também pregava para judeus. Depois ele foi misturando, né, os judeus com
com os gentios, porque é um só povo diante de Deus. Os salvos em Jesus, um só povo. Não tem distinção. Não tem grego, não tem judeu, não tem gentil. Né? Então, o apóstolo Paulo escreve no capítulo 5 de Gálatas, aos Gálatas, 5:16 a 18, ele diz o seguinte, olha o que ele diz. Isso sempre está em reunião, não são as reuniões de negócios, como hoje muitos fazem aí com as igrejas, reuniões e reuniões. Não. Era a reunião que ele fazia espiritual. Fortalecimento espiritual dos crentes. Batismo no Espírito Santo. Era isso que ele fazia. E salvação de almas. Eles se fortaleciam para pregar. Eles se fortaleciam para levar a mensagem de Cristo. Coisa que hoje é bem diferente, né? Não é verdade? Então ele vem e diz o seguinte, capítulo 5 de Gálatas, versículo 16 a 18, ele vem e diz o seguinte, digo, porém, andai pelo Espírito. Andai pelo Espírito. Você já viu uma pessoa deficiente física que necessita de andar com alguma coisa, seja numa cadeira de roda, seja uma cadeira de roda elétrica ou manual, seja com um bastão, como nós chamamos bengala, seja com aquele andador na frente, seja andar com um cachorro, um animal guiado, seja com uma pessoa ao lado, guiado ou guiada. Você já reparou? Para que essa pessoa não cometa nenhum erro, ou não tropece, enfim, e que possa se sentir bem. Não é assim? Mas o apóstolo Paulo, ele não diz isso, ele diz o seguinte, olha, andai pelo Espírito. Ele está dizendo o seguinte, deixa o Espírito Santo te guiar. Deixa o Espírito Santo falar na sua mente, no seu coração. Mente é sua alma. Deixa ele falar com você. Deixa ele te dirigir. Deixa ele te instruir. Deixa ele te mostrar. É o que ele está dizendo. E não há vez. Olha o que ele está dizendo. Se você fizer isso, não há vez de cumprir a cobiça da carne. Quer dizer, os desejos. A concupiscência da carne. Você sabe que os desejos carnais, carne, é pecado. Não estou dizendo a parte física, simplesmente de você ter que ingerir comida ou líquidos para sobreviver. Não. São desejos malignos, pecaminosos, ao qual afeta a sua alma e o seu espírito e te leva a uma condenação. Esse é o detalhe. Por isso que o apóstolo Paulo está sendo enfático aqui. Ele está dizendo, olha, e não há vez de cumprir a cobiça da carne. Se você andar pelo Espírito, que é o Espírito Santo, você está numa batalha e essa batalha você vence. Porque o Espírito Santo vai te mostrar e você não vai fazer o que a carne, a sua carne, o seu corpo, o seu desejo carnal quer fazer. Ele é engraçado porque quando se fala de guerra, de luta, de batalha, nós pensamos tantas coisas, não é verdade? Mas quando nós olhamos para a palavra, e aqui vou te mostrar que tem uma batalha, tem uma guerra, tem uma luta constante, as pessoas às vezes não entendem, porque ele segue dizendo o seguinte, porque a carne luta contra o espírito. Essa parte aqui, ela é bem interessante.
É que nem aquelas fotos caricaturas que nós vemos aí, fotos de uma pessoa com um anjinho falando de um lado e um anjo maligno falando do outro lado. É mais ou menos assim. É mais ou menos, não é assim, mas é mais ou menos assim. Para você entender. Por quê? Porque o Espírito Santo, ele vai trabalhar no seu interior, vai trabalhar na sua mente. Assim como espíritos malignos vão trabalhar também na sua mente, só que é para conduzir-te para os desejos da carne, para o pecado. Malignidade que o mundo oferece. É isso que ele oferece ao mundo. Então tem essa luta entre a carne e o espírito. O Espírito Santo fala para você, busca Deus, leia a palavra, ora, jejua. Não deixa de estar no culto, vai aos cultos de estudo bíblico. E, por outro lado, a carne diz, não, vai lá para a rua, vai lá para o boteco, vai lá para o baile, faz sexo ilícito, adultera, prostitui, Então, essa é a guerra que nós vivemos constantemente. É como se diz sempre, dependendo do que você alimentar mais, é para onde você vai inclinar. Isso é interessante. Então, o apóstolo Paulo segue escrevendo e diz o seguinte, e o espírito contra a carne. Quer dizer, a carne peleja contra o espírito e o espírito contra a carne. Estão lá os dois ali em uma guerra. Agora tem um detalhe. Ele diz assim, e estes se opõem um ao outro. Eles nunca vão estar de acordo. Eles nunca vão estar na mesma direção, no mesmo propósito. Porque a carne que é pecado e o espírito que é a santidade, que é estar em contato com Deus através do Espírito Santo. Entendimento das coisas de Deus. Mas quando você se inclina para os desejos carnais, você pode se preparar que você vai cair no buraco. E esse buraco, muitas vezes, quando você cai, você não chega a alcançar o fundo até então. Você vai caindo. E nessa caída é pecado, pecado, pecado e vai caindo. Talvez quando você bater no fundo, você já está no inferno. E morre. Bem claro isso. A pessoa que entra na vida do pecado, usando os seus membros, o seu corpo, a tendência é morte, morte carnal, e vai para o inferno. Então, ele diz mais aqui, ele diz, olha, para que não façais o que quereis. Por isso que ele se opõe. Imagina isso. É uma guerra diária. Nós vivemos isso diariamente. O espírito contra a carne, ele se opõe para que eu não faça, para que você não faça o que nós queremos fazer. Que supostamente tem que ser o lado espiritual, porque fazer o pecado é a coisa mais simples. Mas fazer as coisas de Deus custa. É difícil, é uma luta, é uma guerra. Então, nós vivemos hoje em plenas decisões diárias. Não é por acaso que Jesus diz assim, olha, esquadrinha as Escrituras. Esquadrinha. Porque assim vocês não vão errar, vocês vão conhecer a palavra, vocês vão ser guiados pelo Espírito Santo. Esquadrinha as Escrituras, para que vocês tenham conhecimento. Esquadrinhe, leia a palavra, porque elas falam de mim, da vida eterna. Mas aí você vai para o outro lado, não, eu não quero, eu quero ver, tem gente que vê aqui, não sei, mas tem gente que fica vendo novela, vendo séries, né? Netflix, séries, e gastam tempo com tanta bobagem. E se reúnem em reuniões sem sentidos, sendo que você pode estar num culto de oração, sendo que você pode estar num culto de estudo bíblico, né? E não, mas não. Então você vê que
As pessoas estão em uma decadência espiritual muito grande. A decadência espiritual hoje nas igrejas, no meio do povo, é muito grande. É vaidade, é orgulho, soberba. Isso não é de Deus, não é parte do fruto do Espírito de Deus. Então Paulo vem e diz mais, olha, para que não façais o que quereis. Eles se opõem, eles estão aí brigando com... Você está brigando com você mesmo. Você já brigou com você mesmo? Numa luta com você? Claro que sim, todo dia. Talvez você não perceba, talvez você já esteja até derrotado e não sabe que já está derrotado ou derrotada. Como derrotado ou derrotada? Se você perdeu para o espírito, você está em vitória. A sua carne está derrotada. É subjugar os desejos da carne. Agora, se a carne vem fazendo as coisas que ela quer, você está em derrota. E o seu caminho é caminho perigoso. Sabia você isso? Então ele vem e diz mais, mas, ele deixa bem claro, eu vou ler de novo para você entender. Ele diz assim, ó, digo, porém, andai pelo Espírito, e não haveis cumprido a cobiça da carne, porque a carne luta contra o Espírito e o Espírito contra a carne. E estes se opõem, um ao outro, para que não façais o que quereis. Agora ele diz o seguinte, mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Aqui, lei, você pode aplicar ela nos dois sentidos. Tanto na lei judaica, né, a lei que existia, que existe até hoje, para os judeus, lei, que é o quê? Os livros do Pentateuco, que são os livros dos profetas, né? Os mandamentos de Moisés, enfim. Como também a lei da carne. Que a carne também traz uma lei. E a lei da carne é uma lei pesada. Porque você tem que cumprir com o que a carne diz. Que é só coisa suja. Só coisa que não agrada a Deus e te conduz ao inferno. Então, naquele tempo, Paulo dizia, ó, se você está andando no Espírito, a lei que foi estabelecida lá atrás, ela já está caída para nós. Por quê? Porque Jesus cumpriu a lei, ele cumpriu a lei, e nós vivemos pela graça. Então temos que ser guiados pelo Espírito, que é o Espírito de Cristo, como se fala. Foi o que levantou a Jesus. E você está fugindo da lei da carne. Quer dizer, a carne não vai ter domínio nem poder sobre a sua vida. É o que ele está dizendo. Veja que coisa interessante. Mas nós hoje observamos que muitas pessoas, lamentavelmente hoje, dentro dos templos, estão debaixo da lei do pecado. Vivendo, estando dentro do templo, ouvindo o que estão ouvindo, fazendo o que estão fazendo, não estão libertos da lei do pecado. Eu vou mostrar isso para você, não hoje, mas vou mostrar para vocês que na próxima oportunidade, semana que vem. Então, nós temos que entender isso. Porque a Bíblia, ela é muito enfática. A Bíblia, ela vem para nós, por exemplo, no livro de Provérbios, né? No livro de Provérbios, se você abrir a sua Bíblia aí, no capítulo de número 14, eu quero ler alguns versículos com você, muito conhecido, por sinal. Olha só esse versículo, por exemplo, que o proverbista escreveu. 14:12 diz assim: há um caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. É isso que a carne faz com aqueles que querem seguir os desejos da carne. Um caminho que parece um caminho que parece ser direito. Lá na frente, se você vai ver que são os caminhos da morte. Quer dizer, você entra num para ver ter vários que te podem levar para a morte.
O versículo 3 diz assim, o 13: até no riso o coração sente dor, e o fim da alegria é tristeza. E o 14 diz assim: o que no seu coração comete deslize se enfada dos seus caminhos, mas o homem bom fica satisfeito com o seu proceder. Quer dizer, guiado pelo Espírito. E o outro que é pela carne, o que acontece? Fica enfadado, fica cansado, fica enjoado, fica enojado. Então nós temos a oportunidade hoje de tomar uma decisão. Que tipo de ser eu quero ser? Que tipo de vida eu quero ter? Como pessoa, o que eu gosto ou gostaria de fazer? Ser um homem espiritual, guiado pelo Espírito Santo, ouvir a voz do Espírito Santo, ou simplesmente deixar-me levar pelos desejos da carne. É o que muitos fazem hoje. E isso, quando eu falo muitos, eu estou me referindo, inclusive, a pessoas que estão dentro dos templos, talvez até pregando a palavra, mas estão satisfazendo os desejos da carne. E isso não quer dizer que são espirituais. Não é porque fala a língua estranha, já disse isso aqui. Falar a língua estranha não quer dizer que é espiritual. Não. Falar que é espiritual é aqueles que deixam ser guiados pelo Espírito Santo de Deus, fugindo de toda classe de pecado, de toda aparência do mal. Esses sim são considerados espirituais. Pessoas que vivem longe do que tudo isso é oferecido hoje. O mundo. Modas, vaidades, enfim. Então essas pessoas, você pode dizer, essas pessoas são espirituais. Estão enxergando. Porque o cego espiritual não enxerga nada. Não enxerga nada. Não consegue discernir nada. Então, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, você que tem nos acompanhado, você que tem nos assistido, nós estamos chegando já ao final desse estudo bíblico. É estudo bíblico. Sequencial. Temático. E eu já disse para vocês, fiquem ligados, o canal do YouTube da rádio já está no ar. É com essa foto que você está vendo aí atrás. Só você colocar lá Rádio Alfa Internacional, entra lá, dá um like, gostei, aciona o sininho, porque breve vamos começar a subir os nossos vídeos para lá. Já não vai ser mais no meu canal atual, que eu estou subindo, que já estou com mais de 1.100 vídeos lá. Entendeu? Então, já fique ligado, compartilhe a palavra com as pessoas. Entra no Instagram, que está aqui. Também eu botei boa parte no Instagram da rádio. Hoje eu estou no meu. Mas no YouTube está tudo no meu canal. Só você entrar lá e manda para os amigos, para os familiares. E ajuda-nos a levar a palavra de Deus aos 4 cantos da terra. Amém? Sendo assim, eu agradeço a Deus pela sua participação comigo. Sua audiência, te agradeço. E quero deixar a última fala para você não deixar de estar comigo na próxima semana. A última fala é essa aqui. Esta decisão, cada um de nós é que temos que tomar. Porque se tomamos errado, olha só o que vai acontecer. Olha só. Quer ser um homem espiritual ou quer ser um homem carnal? Então, dependendo da decisão que você tomar, você vai ver o que é que vai acontecer com a sua vida. Mas não é hoje. É na outra semana. Nós começamos. Tá bom? Vamos deixar por aqui. Mas compartilhe com os amigos, com os irmãos. E quero dizer uma coisa para você para sair do ar. Jesus te ama. Jesus te ama. E nós também te amamos, por isso estamos aqui. Beijo no teu coração. Fiquem com Deus. E até a semana que vem, se Jesus não vier. E que tenha um excelente final de semana. Beijo no teu coração. Tchau, tchau. Nos vemos!